Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Filosofia de Boteco e hoje vamos mergulhar numa obra cultural, numa obra que se debruça sobre a evolução da cultura e dos sentimentos morais que moldam o nosso mundo. No centro do debate de hoje, da nossa pesquisa de hoje, está a figura de Theodor Dalrymple ou Anthony Daniels, porque Theodor Dalrymple é um pseudônimo que esse psiquiatra utiliza. O seu nome real é Anthony Daniels. E vamos falar hoje sobre sua crítica ao sentimentalismo tóxico, uma tendência que tem permeado aspectos variados da sociedade contemporânea. Essa obra que iremos nos debruçar se chama Podres de Mimados, bastante conhecida, editada e distribuída no Brasil pela editora Realizações, tem o prefácio do professor de filosofia Luiz Felipe Pondé. Então hoje vamos tentar trazer um pouco do que o Anthony Daniels ou Dalrymple nos traz em sua análise, nas suas pesquisas e nos seus escritos. Nós começamos investigando, né, as raízes desse sentimentalismo tóxico, que não é um fenômeno isolado, não é um elemento particular, mas é o resultado de uma série de mudanças culturais ao longo de décadas, quiçá séculos. Porque o panorama que o autor traz em sua obra é que o sentimentalismo, que a mimadez, que essa corrupção moral e de postura da sociedade não é um evento de 10, 15, 20, 30 anos, mas a sua gênese começou com os escritos, começou com a influência do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, bem como o romantismo germânico, que tinha nessa época também, com os escritos de Goethe, do jovem Werther. Então foi nesse período, século XIX, século XVIII, por ali, que começou-se a semente do que viria a ser, nas palavras de Dalrymple, o sentimentalismo tóxico. Né? E essa evolução, essa gênese começa com Rousseau pela alegoria, pelo construto do bom selvagem. O bom selvagem, né, nas palavras de Rousseau, seria que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O homem nasce livre, mas se vê quando civilizado, acorrentado. Teríamos um estado de natureza de pureza, uma infantilidade dócil e bela, e posteriormente, ao nos inserirmos com o outro, ao nos depararmos com o alter, teríamos a nossa corrupção, a nossa bondade destruída e o início do mal, o início da depreciação humana. Então é essa ideia, essa visão russoniana somada ao romantismo germânico de resgatar que as emoções devem ser valorizadas, de que as pulsões de vida, as emoções, a arte, a estética, a sensibilidade têm mais relevância do que a racionalidade, de que o ser humano é pulsão, é emoção, que ele deve expor as emoções de forma virulenta, de forma bastante abrupta, e que isso seria motivo de belo, de estética, de algo a ser valorizado. A emoção, a sensibilidade era valorizada no romantismo germânico, em detrimento da razão que era do período anterior, do idealismo, do racionalismo, do renascentismo, em que se coloca a razão humana, né, o construto lógico, como centro do pensamento filosófico e do pensamento cultural. O romantismo germânico, bem como com a influência russoniana, a razão é tirada do centro, do núcleo, e a emoção, a sensação, a sensibilidade é colocada como ponto principal. E disso, né, com essa ruptura nucleica de razão por emoção, de intelecção por sensibilidade, o Dalrymple vai construindo que, ao longo do tempo, a sociedade, com essas ideias, com essas premissas, vai se criando uma cultura de transferência de culpa. Por que transferência de culpa? Quando Rousseau constrói o Bom Selvagem, ele destrói o instituto da responsabilidade ou da autorresponsabilidade.
porque a transferência de culpa ocorre quando o indivíduo que erra, toma uma atitude, toma uma decisão, não assume a ação praticada por ele como sua responsabilidade. Ele transfere a terceiros. E o que seria isso? É o meio, é o outro, é a sociedade, é o Estado, é algo fora de si, fora da minha deliberação, fora do meu poder, que é responsável, que é culpado pelas minhas ações. A ação não é mais fruto do agente, mas do meio em que o agente está inserido. O bom selvagem não é culpado de se tornar mal ao civilizar-se. A civilização é culpada. O criminoso não é culpado de suas ações. Quem é culpado é a sociedade que o tornou corrupto e maléfico. Essa transferência de culpa é carregada de uma carga emocional, de uma carga de sensibilidade, de você ver que sempre há uma instituição abstrata, uma instituição hipostática, né? Um ente metafísico que é o responsável, que é o culpado pelas ações, pelos eventos do quais os homens, que não são mais senhores de si, e com isso, né, você não sendo mais senhor de si, Dar Limpo vai trazer a questão de um amadurecimento infantil e até uma perda no processo pedagógico, porque agora o indivíduo não mais amadurece, não tem mais o esclarecimento. Por quê? Porque ele não é mais senhor dos próprios atos, ele não assume mais responsabilidade, ele não tem mais deveres para com o outro e para consigo mesmo. Afinal, as suas ações não lhe são de sua responsabilidade. Essas ações são culpa do meio, são culpa do passado, das forças motrizes, de qualquer coisa externa à psique do indivíduo. E Dalrymple vai trazer bastantes exemplos, né? Ele é um psiquiatra que trabalha na periferia da Inglaterra, ele não trabalha na área nobre, ele trabalha em zonas de bastante conflito, bastante pobreza, bastante miséria, o que é bastante interessante para a gente visualizar um quadro da cultura europeia que não seja as cátedras e os castelos, mas sim os becos, os guetos, as situações que parecem bastante com a América Latina e com a África, né? Essa questão da violência, essa questão do processo pedagógico corrompido, né? Da educação primária, da educação escolar bastante avacalhada. Dalrymple traz isso de forma bastante veemente na sua análise da sua obra, porque ele mostra como que o processo pedagógico influi em como vai se formar o amadurecimento infantil, da passagem da criança para o adolescente e para o adulto. Ele traz alguns exemplos como a não reprova por caligrafia ruim ou erros gramaticais, né? Apenas reprova por outras questões, no qual você escrever com uma letra feia ou não, você errar pontuação, errar uma acentuação, não seria mais motivo dentro do sistema educacional para a reprova. E isso implica em que o aluno quase que se torna um adulto semi-alfabetizado, porque ele não tem a necessidade de aprender toda a gramática, todas as regras de pontuação, de acentuação, não produz trabalhos em formato acadêmico com uma limpeza, com uma harmonia, com uma estrutura que exige nas cátedras das universidades, porque ele não teve essa necessidade na educação primária de se fazer um trabalho arrumado, né? O professor não poderia corrigir, repreender um aluno que entregasse um trabalho fora de padrão, com letras feias, desorganizado, sem uma forma lógica de expor raciocínio. O professor ele deve fazer o aluno ser feliz. Ele não pode reprimir, né, o aluno. E isso também vem de Rousseau. Rousseau é o precursor de um processo pedagógico no qual o aluno é livre para deliberar sobre suas aptidões, sobre suas emoções, de forma a aflorar seus desejos, suas inclinações, no qual o professor não deveria podar, não deveria restringir
as escolhas, as formas, colocar um método padronizado para ele. E isso também, Dar Limpo traz à tona no processo de conhecimento e opinião do indivíduo adulto, do indivíduo já em sua idade de esclarecimento, né? Se é que pode dizer que houve esclarecimento, porque, tendo em vista que esse processo pedagógico foi comprometido para ter emoção, para ter essa criatividade, esse lúdico e não ter uma formação mais técnica, o indivíduo chega na sua idade adulta semi-alfabetizado. Dalrymple traz até alguns exemplos de alunos de graduação ou de ensino médio que liam algum texto e era perguntado, explique o texto, o aluno não sabia. Ou mesmo palavras com mais de 2, 3 sílabas, a pessoa falar não sabe o que é, não conseguir nem mesmo pronunciar. A pessoa ficar presa num vocabulário rude, bastante privado, bastante infantil, bastante animalesco, por assim dizer. Por quê? Porque ela não foi confrontada com isso no processo pedagógico. Ela foi privada por conta de uma política de fazer o aluno feliz, de fazer o aluno livre. Né? Então, hoje se tem bastante opinião, mas não se conhece. Se fala sobre tudo, mas não se conhece. Por quê? Porque o processo de conhecer envolve bastante situações ásperas, no qual o processo pedagógico moderno, vindo de Rousseau, não o permite. O aluno não está pronto para enfrentar um texto de alta complexidade, um texto técnico, ou até mesmo notícias que envolvem abstração ou compreensão do contexto. Apenas sabem lidar com letras juntas formando palavras, isso quando muito, porque em alguns casos nem mesmo isso os alunos conseguem fazer tal ato de compreensão do texto com o contexto. E essa cultura do mimo e do sentimentalismo tóxico, vindouro de Rousseau, tem consequências tangíveis e muito prejudiciais. Na sociedade, observamos um declínio na resiliência emocional, com indivíduos menos preparados para enfrentar contratempos ou críticas. E esse fenômeno está evidente nas universidades, nos locais de trabalho, na mídia, onde a exigência por ambientes seguros, entre aspas, pode limitar a exposição a novas e necessárias perspectivas. E também é somada a isso a falta e a quebra ou até mesmo a substituição de valores como força, perseverança, resiliência, antifragilidade por bem-estar emocional, por afeto, por emoções passionais, emoções de passividade e não de atividade, no qual você é detentor de direitos, mas não de deveres. Essa situação no qual todos somos sujeitos de direitos, mas não sujeitos de deveres, é uma situação que Dalrymple traz da presunção da culpa, em que todos nós somos senhores de virtudes e sinalizamos virtudes, né? Temos a necessidade moral de expor nossas virtudes, de sermos aparentemente, no sentido não da falsidade, mas de exibir, de aparecer como seres virtuosos, como seres do bem, no qual qualquer notícia que saia na mídia ou qualquer situação em que se coloque um discurso moral, eu tenha que expor minha visão moral e que eu defenda sempre a minoria, sempre a necessidade de emoção, sempre a fragilidade, o bem-estar emocional, sempre a infantilidade e nunca a racionalidade, a altivez, a robustez. Um exemplo bastante interessante que Dalrymple traz é de um fato que aconteceu no qual um casal perdeu a sua filha porque eles estavam jantando e a criança estava no quarto e aparentemente ela foi sequestrada, saiu na mídia e a população ficou contra a família porque a família na mídia, né, nas televisões, nos rádios, não demonstrava tristeza de forma elevada, não chorava, não se escandalizava. E isso é algo aberrante, porque passa-se a ter a necessidade da histeria, a necessidade do emotivismo e não da ponderação. Né? A família foi considerada quase até que culpada por não derramar lágrimas.
sendo que a culpa ou a inocência de alguém não depende de quantas lágrimas seu rosto verte, mas sim da realidade dos fatos, das condutas que praticamos, né? Eu chorar ou não chorar não indica culpa ou inocência, indica apenas uma inclinação de emoção ou não minha. E isso não é necessário para se fazer um juízo de culpa ou de inocência. Isso é bastante parecido com o livro de Albert Camus, que já foi trazido à tona por esse podcast em episódios anteriores, no qual o personagem Morceau é condenado muito mais pelo que ele é emocionalmente do que por suas ações. Morceau, no romance O Estrangeiro de Albert Camus, é condenado não pelo homicídio que ele pratica e que ele pratica, mas sim pelo seu comportamento, pela sua conduta no velório, no enterro de sua mãe, no qual não verteu uma lágrima. Ele é culpado de não chorar e não de matar. A mesma coisa se deu com a família dessa criança. Os pais são condenados não, talvez, pela negligência de deixar uma criança sozinha, mas por não chorar. A necessidade da exposição das emoções virou o sistema moral, o sistema basilar de se algo é bom, se algo é nefasto, se algo é fascista ou não. Então, a necessidade da lágrima, do riso, da exposição, do aperto de mão, de abraçar o outro fraco, de mostrar essa empatia, né? Essa necessidade gutural de socialização é uma sinalização de virtude, é uma falsa modéstia no qual o indivíduo se coloca como sempre defensor do pobre, sempre defensor da minoria, sempre o bastião da verdade e da moralidade, no qual ele deve não só fazer, mas parecer que está fazendo. Eu não tenho que só fazer o bem, eu tenho que fazer e expor o bem. E isso é de tamanha relevância porque reflete em possíveis inclinações que um eventual judiciário ou um legislativo irá atuar numa decisão ou numa proposta de lei. Leis e normas devem ser pautadas por lógica, por razão, claro que sempre também levando em consideração afetos e emoções. Mas não só isso, não se deve ter uma lei, não se deve ter uma decisão judicial fundamentada exclusivamente ou principalmente por inclinações emotivas, por exposições e sinalizações de emoção pública. Isso daí seria voltar para um direito, para uma situação quase que antijurídica, no qual bravatas, no qual berros, no qual histerias místicas esotéricas seriam as nossas normas. E outro ponto também relevante que Darlington traz dessa sinalização de virtude foram alguns casos de falsos sobreviventes do Holocausto, falsos judeus, no quais pessoas escreviam livros, participavam de programas de rádio, contando experiências nos campos de concentração, contando eventos do Holocausto, em Auschwitz, em qualquer outro campo de concentração, quando no final, apurado, eles não eram judeus, não estavam envolvidos na situação em tela. Isso demonstra que essa necessidade da exposição de você ser o oprimido, você ser o perseguido, você ser a minoria, é uma glamorização do fracasso. Não porque ser minoria é fracasso, mas é uma moralidade, trazendo aqui Nietzsche, que também já foi objeto de episódio aqui, no qual você ser o passivo, o emocionado, ser aquele em que dá a cara à tapa, no sentido de eu levo, eu apanho, eu sofro, é valorizado. O emocional, submisso ao racional, é valorizado. O racional é sempre tratado como frio, como ordinário, como velhaco, enquanto aquele que chora, aquele que dança, aquele que exprime emoções virulentas é valorizado. O fracasso, o indivíduo frágil, o indivíduo débil é valorizado porque ele se expõe, porque ele é visto como aquele que é merecedor de misericórdia, merecedor de amparo. Isso é uma situação tóxica, é um mimo em que crianças crescem de forma sem ter um norte, sem ter umas regras, sem ter uma rédea de pais e professores que ficam amordaçados, né?
Basta ver o número crescente de alunos que agridem professores e de alunos mais incapazes do que já foram. Por quê? Porque a escola, o processo pedagógico também foi oprimido por esse sentimentalismo tóxico. Quiçá é o principal instituto social que foi suprimido pelo sentimentalismo tóxico. É como o professor Clóvis de Barros já explicou em uma das suas aulas, o professor hoje ele não pode corrigir o aluno. Ele tem que fazer o playboy sorrir, ele tem que fazer o aluno ficar feliz, se sentir bem. E isso não é educar. Educar é como o professor Clóvis diz novamente, é correção de rota, é falar você está errado. Por quê? Porque aprender é isso, é algo novo, é receber uma informação nova. E isso nunca é garantidamente saudável de forma a ser bastante prazeroso. Às vezes aprender envolve sacrifício, envolve sofrimento, envolve você perceber limitações, envolve você ter que sentir um certo desconforto para que você desenvolva esse conhecimento. Sentir-se bem não é sempre um processo de aprendizado, não é sempre uma forma do pedagogo ensinar o aluno. Fazer o aluno sentir-se bem sempre é um desserviço à pedagogia e ao aluno. Por quê? Porque o aluno ele irá não se desenvolver, irá sair dessa instituição e entrar na vida social, na vida pública, seja no mercado de trabalho, seja em relacionamentos, com a sua moralidade, com a sua civilidade totalmente destruída. Ele será um indivíduo péssimo. Por quê? Porque ele não teve o confronto com a hierarquia, com a dor e soube lidar. Ele até pode ter tido contato com o sofrimento, mas foi amenizado, foi passado a mão na cabeça, foi passado o pano, de forma que ele foi protegido numa bolha, numa redoma de vidro para que não sofresse, no qual ele apenas tinha pseudo-responsabilidades, que quando lhe são incumbidas responsabilidades de fato, ele é mimado, ele não sabe como lidar com essas questões, se acha detentor de direitos, se acha oprimido, se acha bastião da verdade, da moralidade por uma formação patética que teve. Então é isso que Dalrymple traz de diagnóstico. A nossa civilização atual, esse sentimentalismo tóxico, ele cresceu desde o século XVIII e XIX, se adentrou no processo pedagógico, na mídia, no judiciário, e até mesmo nas famílias, porque elas ficaram atadas a algumas situações, né? As famílias hoje também pecam no seu processo educacional de seus filhos, de seus sobrinhos, né? Então toda essa parafernália de mimo, de emoção, de sinalização de virtude, de exigência de emoção pública, dessa presunção de culpa, de vários juízes morais na civilização, em que sempre o outro que discorda de mim é um nazista, é um fascista, é sempre um canalha querendo tomar minha carteira, é sempre aquele com uma faca atrás das costas, isso é uma construção que se deu de forma lenta, gradual, mas bastante virulenta e que tem muitos efeitos atualmente. Bom, e por fim, podemos trazer até algumas alternativas para tentar mitigar isso, porque o Dalrymple ele traz toda essa bomba e joga no nosso colo e quando visualizamos ficamos ok, de fato é isso que ocorre. Essa é a situação que vemos a sociedade atual, né? Porque esse livro é dos anos 2000, então por mais que já passou-se um tempo, ainda tem esses efeitos, quiçá até mais, quiçá o livro ele previu pioras que iam acontecer a posteriori. O livro diagnosticou o momento, mas já mostrou que o futuro seria pior, seria até mais nocivo esse sentimentalismo. O que poderia tentar ser medidas para mitigar, para tentar dar uma amenizada. Dalrymple e até outros pensadores também tem uma obra bastante relevante sobre esse assunto, do Richard Weaver, salvo engano, esse é o nome dele, Ideias Têm Consequências, que se lido junto com esse livro do Dalrymple, Podres de Mimados, forma um arcabouço muito interessante sobre a evolução moral, né, ou o declínio, por assim dizer, somado à evolução, à produção, à ampliação tecnológica.
Outra obra também muito importante é a obra Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, de Hans Hermann Hoppe. Essas três obras, na minha visão, formam uma tríade, embora haja muitas outras obras que tratem desse assunto, uma tríade que mostra a evolução da história humana, meio que um aspecto, uma arqueologia humana, analisando tanto o aspecto científico, técnico, prático, o aspecto mecânico, maquinário, que o ser humano evoluiu, e isso é inegável, né? Saímos de lanças de pedra para armas semiautomáticas, bem como o seu contraponto, o seu paralelo, que são o aspecto ideal, o aspecto valorativo, cultural e moral. Como nós tivemos um progresso ou um declínio moral. Essas três obras, né, Podres de Mimados, do Dalrymple, e Desta em Consequências, do Richard Weaver, e Uma Breve História do Homem, de Hans Hermann Hoppe, tratam dessa problemática, cada um com a sua particularidade, sua abordagem, seu enfoque, né? Então eles propõem uma recuperação cultural que enfatize resiliência e principalmente responsabilidade pessoal. Esse é o ponto nevrálgico dessas três obras, mas dando enfoque à obra do episódio, né, Podres de Mimados, responsabilidade pessoal. É a assunção de responsabilidade, assunção de deveres, não somente sujeitos de direitos, sujeito de deveres. Isso poderia incluir reformas no processo educacional, que enfocassem mais desafios intelectuais, uma mudança na grade e no método de ensino, e menos proteção emocional. Isso parece até uma loucura de se dizer. É até algo que pode vir a ser, esse episódio, banido ou até visto como anti-científico ou até mesmo agressivo, né? Menos proteção emocional. Para o quê? Para a criança, para o aluno, para o indivíduo inserido em processo de desafio, promovendo um ambiente onde debate e conflitos são vistos como oportunidade de aprendizado e crescimento, e não como ameaças. É preciso deixar a ferida aberta e não cobri-la com o band-aid. É necessário que o indivíduo por si só consiga cicatrizar as cicatrizes sociais. Além disso, uma revisão da forma como consumimos a mídia e participamos dos diálogos sociais poderia ajudar a criar um espaço público mais robusto, onde ideias podem ser debatidas abertamente sem medo de represálias, sem medo da cultura do cancelamento, sem medo de ser taxado de fascista, sem medo de ser privado de seus direitos ou destroçado socialmente. Encorajar uma cultura de diálogo, respeito mútuo, assunção de responsabilidade. Volto e repito, o ponto principal dessa obra é a responsabilidade individual, onde diferentes visões podem coexistir. É essencial para o desenvolvimento de uma sociedade que valoriza tanto a justiça quanto a resiliência. Então, pessoal, essa obra nos convida a refletir sobre como podemos lidar com as emoções e o cuidado e a necessidade de enfrentar a realidade sem esses filtros da sensibilidade, de lidar com a natureza de forma mais crua, de forma mais bruta. Dalrymple nos lembra que para construir uma sociedade verdadeiramente robusta e adaptável é possível cultivar não apenas sensibilidade, mas também a força. Não se trata de abdicar de emoções, de tornarmos um homem mecânico, um homem lógico, mas um homem viril no qual as emoções não o destroem e não o constrói um ambiente em que tudo é pontiagudo e somos balões cheios de ar, temendo que sejamos expostos a essa situação hostil. Devemos sim ser pessoas fortes que lida com ambientes estressores e saímos mais fortes, saímos prontos para novas batalhas. Bom, obrigado por se juntarem a mim nessa jornada profunda e provocativa. Novamente, indico a leitura desta obra somado às outras duas obras já mencionadas de Hans Hermann Hoppe e Richard Weaver. Compartilhe esse episódio com quem você gosta, com quem você curte, e vamos juntos promover uma cultura que resista não apenas ao teste do tempo, mas também ao teste das adversidades. Uma cultura viril, de postura ativa, uma cultura em que a emoção não seja dona de tudo, em que possamos lidar com críticas, com diferenças, com o outro.
Até a próxima, onde continuaremos explorando ideias que desafiam, inspiram e transformam. Fique bem e sejam resilientes. Ou melhor, trazendo o conceito de Nassim Taleb, sejam robustos e antifrágeis. Sejam fortes. Até a próxima.